Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de dicas para o Enem 2016, componente curricular de História. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a República Velha. Pontos importantes que a gente tem que saber, né, desse período da história brasileira. Então, é a questão da organização política, né? Nós saímos do Império e agora nós estamos numa organização republicana. Então, a nossa Constituição de 1891, ela traz uma estrutura política na qual a gente conhece até hoje, na figura do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Então, é uma reorganização dentro dos moldes republicanos. Dentro desse período, uma coisa que é importante a gente conhecer e também como é uma das formas que a gente pode caracterizar esse período é a política das oligarquias, a república oligárquica, ou seja, as elites agrárias brasileiras, elas se organizam em estruturas políticas para organizar e comandar o país, né? Na política que nós conhecemos como política do café com leite, onde as elites agrárias de São Paulo, né, produtoras de café, com as elites agrárias mineiras, produtoras de leite, se unem num pacto de estabilização política dentro do país e começam, né, a revezar e sempre ficar ao comando do país na presidência da República, né, nesse pacto que foi estabelecido. E esse pacto político ele só foi possível, né, pela questão do coronelismo que existiu nas cidades brasileiras. A figura do coronel, vocês já devem ter visto em novelas e filmes aqui brasileiros que mostram a figura do coronel nas cidades como representação política e uma figura muito importante dentro das cidades, e ele tinha um papel crucial nesse momento na questão do voto de cabresto. Então ele controlava as eleições dentro das cidades, garantindo que essa política café com leite ela se perpetuasse por muito tempo dentro da República Velha. Outro ponto importante que a gente tem que saber desse período é que se inicia o desenvolvimento industrial dentro do país, principalmente pelo contexto mundial, internacional, da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, começam a faltar produtos que eram importados pelo país, produtos de consumo, obrigando, né, e estimulando esse desenvolvimento industrial, principalmente para bens de consumo dentro do Estado. E esse período também foi marcado por revoltas rurais e urbanas, rurais como a revolta dos Canudos e do Contestado, e urbanas como a revolta da vacina no Rio de Janeiro, a luta dos trabalhadores por esse desenvolvimento industrial. Então nós temos então os conflitos, né, das condições de trabalho e dos trabalhadores, agora numa figura do trabalhador operário, né, urbanizado. Tivemos a revolta da Chibata, né, que foi uma revolta dos marinheiros também contra as condições de trabalho, e o tenentismo, que era contra esse regime oligárquico e essa organização política que se estabeleceu dentro do Estado brasileiro, de eleições fraudadas e pactos políticos entre oligarquias, e eles defendiam muito a tomada do poder pelo golpe, né? Então foram várias revoltas que aconteceram e que caracterizaram essa organização republicana. É o primeiro período republicano brasileiro. Então a gente tem que levar em consideração que é um período de reorganização social, política e social dentro do país, na figura da troca, né, da organização política do Império para a República e também da forma de trabalho, né? Nós começamos a urbanização dentro do Brasil, principalmente esse desenvolvimento industrial e a figura então do trabalhador operário. A República Velha então se encerra em 1930 com a quebra do pacto da política café com leite, né? Onde
as eleições elas trazem na figura dos paulistas Júlio Prestes para presidente da República, e os mineiros então se aliam a gaúchos e paraibanos e lançam a figura de Getúlio Vargas para a presidência. As eleições foram ganhas pelo Júlio Prestes e isso não foi aceito, né, pela Aliança Mineira, Gaúcha e Paraibana, que colocou que as eleições foram fraudadas e assim, com o apoio dos tenentes, do tenentismo, tomaram o poder, né, destituíram a figura do presidente e lançaram o que nós conhecemos hoje como a Revolução de 30, iniciando assim um novo período na era republicana brasileira. Então era isso, principais características do período da República Velha Brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, né, dos principais pontos desse período. Eu espero que vocês estejam estudando, lendo, vendo vídeos, se preparando, né, para o Enem 2016. Voltamos com mais aulas e boa sorte para todos e bons estudos!